Kate acordou muito cedo e, com exceção de Harold, que já estava na alfaiataria, o restante da família ainda dormia. Lembrou-se do encontro com Eva e pensou inicialmente que se tratasse de um sonho muito realista, mas sabia que na verdade tivera um contato espiritual. Não conseguia recordar-se com clareza de tudo o que haviam conversado, mas recordava-se das últimas frases ditas pela mentora sobre aceitar a ajuda de Ozzy. Kate questionou-se se ela se referira às sessões de desobsessão, mas sentia que não era sobre isso que Eva falara. Também se lembrava bem do alerta que recebera sobre manter em segredo o nome do lugar para onde ela e Edward se mudariam. Kate saiu da cama em silêncio para não acordar Raquel e espiou o lado de fora através da cortina. Pouco a pouco, clareava, e já era possível enxergar as árvores, os arbustos e o muro nos fundos do terreno. Com a aproximação da primavera, os dias começavam a se tornar mais longos, e a expectativa de casar-se naquela época do ano agradava. A jovem fixou melhor o olhar em uma silhueta feminina próxima à macieira, que ficava escondida entre os troncos dos pinheiros. O ponto onde estava ficava quase no extremo do terreno, e, sendo a macieira uma árvore de porte muito menor que o das outras, as sombras projetadas pelos pinheiros, àquela hora da manhã, quando ainda não havia clareado totalmente, dificultavam a visibilidade daquela área em especial. Kate apurou o passo, deslizando pela casa com a leveza de um felino. A jovem desceu os degraus, passou pela sala e pela cozinha e alcançou a porta dos fundos. A camisola branca da moça destacava-se entre os tons de verde e marrom da paisagem. Um pouco hesitante e sentindo o ar fresco atravessar o tecido fino da roupa, fazendo os pelos do seu corpo se eriçarem, Kate caminhou afundando os chinelos de pano nas gramíneas, que cresciam em abundância por ali. Geladas gotas de orvalho molhavam os pés e os cabelos de Kate à medida que ela avançava caminhando sobre os pinheiros. Tocou o tronco da macieira com as pontas dos dedos e lançou um olhar à sua volta. Não havia mais ninguém lá. Quando se preparava para fazer o caminho de volta, Kate avistou, alguns metros à sua frente, a mesma mulher que vira da janela do quarto. No primeiro instante, assustou-se. Não pela aparição lhe causar medo, mas, sim, devido a uma reação involuntária e até mesmo natural à presença da outra. A mulher tinha os cabelos escuros como os de Kate e a pele clara. Seu rosto possuía traços fortes e marcantes e seus olhos eram claros. Tinha estatura mediana e constituição forte, e seus cabelos estavam curiosamente entrelaçados em numerosas tranças, que haviam sido enfeitadas com delicadas fitas coloridas e arrematadas na parte de trás da cabeça, presas por um só laço. O vestido da mulher era marrom e simples, e a gola alta escondia parcialmente seu pescoço. Ela sorriu, e Kate fez o mesmo, dando 2 passos em sua direção. Aos poucos, a imagem foi sumindo, se desfazendo no ar, permanecendo, por fim, apenas parte do tronco e a cabeça, e foi como se ela lhe dissesse sem mover os lábios: "Eu sou Carmela", para, então, desaparecer por completo. Durante algum tempo, Kate permaneceu do lado de fora da casa observando as cores que se modificavam rapidamente. Em instante algum, Carmela lhe infringira medo, ao contrário. A jovem sentiu alguma afinidade com ela. Ao chegar à cozinha, Kate encontrou a mãe e a tia servindo o café da manhã para as crianças. "Bom dia, mamãe." "Bom dia, tia Raquel." "Bom dia, crianças," disse ela bem-humorada. Todos a olharam admirados, pois retornava do quintal àquela hora e ainda trajando camisola. Os chinelos estavam bastante molhados e sujos de terra. "Kate, o que estava fazendo lá fora, minha filha?" perguntou Elgie com uma expressão que era um misto de surpresa e receio. "Nada demais, mamãe. Acordei muito cedo e senti vontade de caminhar ao ar livre." O amanhecer estava muito bonito, e, nesta época do ano, até mesmo os pássaros começam a cantar. "Bem, vou subir para me trocar e desço em seguida para o café."
Está bem, mas não demore, pois já vamos servir, disse Elgi. Em seguida, olhou para Raquel e falou baixinho para que as crianças não escutassem. Será que está tudo bem mesmo? Percebeu algo de estranho no comportamento dela? Na verdade, não, respondeu Raquel dando de ombros. Talvez só tenha acontecido o que ela nos disse. Graças a Deus nossas noites têm sido tranquilas. Talvez eu esteja exagerando. Acho que fiquei muito impressionada com todas as coisas que já aconteceram nesta casa. Kate retornou em seguida e sentou-se à mesa junto com os irmãos. Como sempre acontecia, as crianças terminaram o desejum, e Thelma levou os outros dois para cima, a fim de ajudá-los a se vestir, arrumar as camas e fazer as tarefas do colégio. Kate ficou a sós com a mãe e com a tia. Mamãe, você e a tia Raquel conheceram alguém que se chamava Carmela? Elgie empalideceu bruscamente e largou sobre a mesa a xícara com café que estava levando até os lábios. O que foi? Eu disse alguma coisa errada? Até parece que viram um fantasma. Por que me perguntou isso, minha filha? Curiosidade somente, respondeu Kate com tranquilidade, enquanto cortava uma fatia de queijo. Segundos se passaram sem que Kate obtivesse resposta. Está bem. Carmela é nossa tia. Sua tia-avó. Raquel. Repreendeu Elgie. Não vejo por que Kate não possa saber desse fato. Temos de parar de tratar esse assunto como se ele fosse um segredo escandaloso ou vergonhoso. Aliás, na minha opinião, é vergonhoso, sim, para nossa família. Depois, virando-se para a sobrinha, questionou. Por que fez essa pergunta, Kate? Sonhou com a tia Carmela? Na verdade, não. Já faz algum tempo que tenho visto uma mulher misteriosa caminhando pelo quintal. Hoje, como acordei muito cedo, a vi novamente da janela do nosso quarto e resolvi descer. Antes de desaparecer, ela me disse que se chamava Carmela. Kate fez uma pausa, mordeu um pedaço de pão e perguntou. Mas por que a mamãe não queria falar sobre esse assunto? Quer responder, Elgie? Tanto faz. Disse visivelmente irritada. Tia Carmela era irmã da sua avó. Naqueles tempos, pessoas que sofriam de doenças mentais ou deformidades físicas eram tratadas com muito preconceito pela própria família. Foi o que aconteceu com a pobre tia Carmela. Mas ela não me pareceu ter defeitos físicos. Ela não tinha mesmo. Respondeu Raquel com certo tom de indignação. Tia Carmela possuía um dom como o seu. Hoje, eu e sua mãe sabemos disso, mas naquele tempo éramos apenas duas crianças. A mediunidade dela começou a aflorar na adolescência, assim como aconteceu com você, e nossa tia passou a ser vista pela própria família como uma doente mental. À medida que as coisas pioravam, nosso avô, que era um homem extremamente conservador, religioso e, posso até mesmo dizer, arrogante. Raquel. Era um homem arrogante, sim, e você sabe muito bem disso. Ele desprezou a filha e exigiu que sua avó a mantivesse trancada em um quarto, se não quisesse que ele mesmo desse um jeito na situação. Dar um jeito na situação? Como assim? Matá-la? Perguntou Kate com os olhos arregalados. Não sei se ele chegaria a esse ponto. Acho que seria mais fácil jogá-la em um asilo qualquer ou largá-la em algum convento, pagando uma boa soma de dinheiro, pois, naquela época, nossa família tinha dinheiro. Acho que perderam tudo por seu bisavô ser como era, um verdadeiro crápula, arrogante e preconceituoso. Eu nunca gostei dele, pois ele não gostava das netas e tampouco das filhas. Valorizava apenas os varões. Infelizmente, esse é o lado sombrio da nossa família. São raras as famílias que não o têm. Francamente, até hoje não conheci nenhuma que não o tivesse. É uma pena. Disse Kate.
Gosto dela, mesmo sem tê-la conhecido. Como ela morreu? De tristeza certamente, pois passou boa parte da vida sozinha e presa em um quarto. Por fim, nos últimos anos, nem mesmo nós, que gostávamos tanto dela, podíamos visitá-la. Tia Carmela faleceu quando estava prestes a completar 32 anos. Até o funeral aquele cão velho fez questão de esconder. Ela foi enterrada somente na presença do padre, da mãe e dos irmãos no cemitério que ficava nos fundos de uma capela próxima da casa deles. Não gosto nem mesmo de me lembrar dessas coisas, pois faz meu sangue ferver. Arrematou Raquel com as bochechas vermelhas de raiva. Pois lhes asseguro que tia Carmela está muito bem e me pareceu feliz. Me chamou a atenção o penteado que ela estava usando. Estava com muitas trancinhas fininhas, enfeitadas com fitas coloridas e presas todas juntas para trás em um único laço. Comentou Kate. Elgie elevou a mão direita até a boca em uma expressão de espanto. Era ela mesma. Disse. Tia Carmela sempre gostou de usar os cabelos dessa forma e gostava de trançar os nossos também, não era, Raquel? Sim. Nós gostávamos muito dela, pois, como era a mais nova da sua geração, ajudou a cuidar das crianças. Ela nos contava histórias, fazia doces para nós. Era uma ótima pessoa. Fico feliz em saber que está livre e que ainda se lembra de nós e vem nos visitar. Se o túmulo dela não ficasse tão longe, eu iria até lá levar algumas flores. Tia, isso não é um problema. Sempre que a vejo, ela está junto da macieira. Basta pensar nela e colocar as flores ali mesmo, no jardim. Tenho certeza de que tia Carmela as receberá da mesma forma. É uma boa ideia, Kate. Acho que farei um canteiro ali e plantarei algumas flores. Mas por que será que ela apareceu para você? Será que é algum tipo de aviso? Acho que não, respondeu Kate. Acredito que só se mostrou para que eu lhes dissesse que ela está bem. Talvez venha até aqui para nos ajudar de alguma forma, proteger a família. Pode ser isso. O aniversário dela está próximo, Raquel. Lembra que era logo no início da primavera? É mesmo. Ela era muito animada. Gostava de participar de festivais e de dança. Você se lembra, Elgie? Elgie sorriu. Lembro sim. Ela foi uma jovem muito bonita e chegou a ser rainha da primavera algumas vezes. Elgie ficou algum tempo em silêncio e imersa em suas próprias memórias. Bem, vamos deixar as lembranças de lado e cuidar do que precisa ser feito. Mamãe. Sim, filha. Você poderia se sentar mais alguns minutos para conversarmos sobre algo importante. Claro, Kate. Aconteceu alguma coisa? Sim. Preciso que a senhora me ouça até o final para depois me dizer o que pensa. Kate expôs para a mãe os planos que ela e Edward estavam traçando e apresentou também os motivos que os levaram a apressar as coisas daquela maneira. Bem, eu lhes dou minha bênção. Mas seu noivo tem a obrigação de conversar com seu pai. Quando ele pretende fazer isso? No próximo sábado. Hoje, iniciaram as provas dele na universidade. Confesso que não esperava vê-la deixar esta casa não tão cedo, pois ainda é muito jovem, mas me casei com seu pai quando tinha apenas 1 ano a mais que você. Mamãe, existe um detalhe nesta história toda que preciso lhe contar. Fale de uma vez por todas, Kate. Ainda tem mais alguma coisa? Tudo isso que lhe contei a respeito de Elliot e do envolvimento de Edward com ele no passado não deverá ser dito ao papai. Elgie ficou olhando para a filha com expressão muito séria. Edward é um bom homem, mamãe, e, se tudo isso for dito ao papai, ele certamente não concordará com o casamento. É. Se isso acontecer, eu fugirei de casa com meu noivo e nunca mais darei notícias. Diante da postura adotada pela filha,
Elgi sentou-se novamente. Conhecia-lhe o temperamento suficiente para saber que ela colocaria em prática o que acabara de afirmar. E o que pretende dizer a Harold, então? Que um amigo do Dr. Russell, que reside em outra cidade, necessita com urgência de um médico assistente e que Edward não poderá perder essa oportunidade de ouro em sua carreira. Como ele não quer ficar longe de mim, resolvemos nos casar antes do planejado. Simples, não? E esse amigo do Dr. Russell, que irá empregar seu noivo, existe mesmo? Sim, afinal de contas precisamos sobreviver no lugar para onde iremos. Bem, se é assim, guardarei segredo a respeito do restante da história e faço votos de que vocês sejam muito felizes. Mas ouça bem, minha filha. Que ele jamais a impeça de vir nos visitar ou de nos receber em sua casa. Edward é um homem bom, jamais faria isso, mãe, disse Kate beijando-a no rosto e envolvendo o pescoço de Elgi em um abraço. Obrigada, mamãe. Não se preocupe comigo, pois ficarei bem. Agora vou arrumar algumas coisas lá no quarto, já que à tarde temos nosso compromisso com Elsie, não é mesmo, tia? Sim, sim. Vá, querida. Vá que eu ajudo sua mãe com o almoço. Kate já ia saindo, quando Elgi a chamou novamente. Sim, mamãe. Temos que dar um jeito de completar seu enxoval. Estava aguardando algumas coisas para você, mas é muito pouco. Kate sorriu. Não se preocupe com isso. Seremos somente eu e Edward. Não precisaremos de tantas coisas assim. Além do mais, será menor volume para carregarmos na mudança. Ela virou as costas e foi para o quarto. Elgi ficou observando a filha subir os degraus da escada até desaparecer no corredor que dava acesso aos quartos. O que foi? Sua filha cresceu, é só isso. Faz parte da vida dos pais. Disse Raquel passando o braço em volta dos ombros de irmã. É verdade. Mas como o tempo passa rápido. Daqui a pouco, será Thelma quem nos deixará. Parece que, no final, sobraremos somente nós três. Eu, você e Harold. 3 velhos rabugentos e brigões sozinhos dentro desta casa enorme. Ambas riram. O que me deixa mais tranquila é que Harold estará em menor número. Disse Raquel. E tem uma tendência a se tornar surdo, sendo assim, teremos vantagens sobre ele. Capítulo 34. 10 minutos antes do horário combinado, Mariana e Ellen chegaram à casa de Elsie. E, então, como estão os preparativos para o casamento? Perguntou Ellen, referindo-se às núpcias de Elsie e Armand. Estamos elaborando os convites, não é mesmo, querido? Sim. Apesar de Elsie insistir em uma cerimônia simples, sou um homem detalhista e a data significa para mim, disse ele lançando para ela um olhar de cumplicidade. Apesar da pequena diferença de idade que existia entre Elsie e Armand, ela, devido ao pescoço longo e ao nariz aquilino, aparentava ser bem mais velha do que o noivo. A constituição física elegante e nada exagerada de Armand e seu rosto com traços joviais eram características que o faziam parecer mais jovem do que realmente era. Apesar disso, ele apenas tinha olhos para ele e enciumava-se com facilidade, em especial nas ocasiões em que homens mais velhos se cercavam de Elsie, cobrindo-a de gentilezas e até mesmo arriscando galanteios. Nessas situações, ela costumava divertir-se com os ciúmes do noivo e redobrava sua atenção para com ele. Haviam conversado a respeito da situação de Kate e Edward, e, após ponderar sobre a questão das pedras preciosas, Armand teve uma ideia que poderia solucionar o problema da negociação do lote ilegal de gemas. Elsie tinha se comprometido a marcar um encontro com Edward e Kate, durante o qual debateriam o assunto. Kate e Raquel chegaram alguns minutos atrasadas, cumprimentaram a todos e desculparam-se pelo atraso. Após trocarem algumas palavras, Armand despediu-se do grupo de mulheres,
pois tinha compromissos no fórum. Bem, acho que devemos ir para a biblioteca para darmos início à nossa sessão, disse Elsie. Depois, voltando-se para ela, sugeriu. Se você puder tomar nota das ocorrências, acredito que será muito interessante. Já na biblioteca, sentadas em volta da mesa e à luz das velas, Elsie conduziu uma oração e pediu a todas que se concentrassem no objetivo de estarem juntas naquela tarde. Os mentores espirituais também estavam presentes, e o silêncio era praticamente absoluto dentro do cômodo, sendo rompido apenas pelo tic-tac do relógio e os ruídos externos. Demorou cerca de 20 minutos para Kate atingir as condições necessárias ao transe mediúnico. Sons de casco de cavalo do lado de fora da janela chamaram a atenção do grupo, exceto de Kate, que continuava de olhos fechados. Pouco depois, o grupo ouviu passos pesados no assoalho de madeira como da última vez. Eles pararam junto a Kate. Diga-nos seu nome, por favor. A voz de Elsie era alta e clara. Theo. Estamos felizes por ter vindo, Theo. Silêncio. Somente a respiração de Kate modificara-se, assemelhando-se aos movimentos respiratórios de alguém muito cansado após um esforço físico fatigante. O que querem de mim? Nós gostaríamos de ajudá-lo. Ajudar? Falou com desprezo e amargura. Por que pensa que poderá me ajudar? Não estou falando somente de nós, mas também daqueles que são espíritos como você e que estão aqui. Eu vim por minha filha. Façam o que quiserem comigo, mas não a desamparem. Quem é sua filha? Mas que pergunta estúpida me faz, mulher? Finge que não a conhece. Vociferou ele com impaciência. Vejo que o senhor está sofrendo muito, tornou Elsie com tranquilidade. Theo deu um murro na mesa. Mariana e Raquel sobressaltaram-se, e Elsie fez um gesto para que tornassem a se sentar. Maldição. Há séculos venho sofrendo e não me importo nem um pouco com isso, mas me importa que minha filha não sofra. Está falando de Kate. Não foi você quem a incentivou a saltar da ponte naquela manhã? Porque queria tê-la perto de mim novamente, mas não quero machucá-la. Não é minha intenção fazê-la sofrer. Sim, me refiro àquela a quem vocês chamaram de Kate. Para mim, ela sempre será minha amada Diane. Não vamos desamparar sua filha, Theo. Você tem nossa palavra. Todas nós temos grande estima por ela. Eu sei e somente por essa razão estou aqui. Não tinha a intenção de causar-lhe sofrimento, mas me corrói vê-la sendo novamente iludida por aquele traidor. Refere-se ao noivo de Kate, Edward. Edmund é o nome do desgraçado. Se eu pudesse, o faria em pedaços com minhas próprias mãos, vociferou ele. Inspirada por um de seus mentores, Elsie continuou. Theo, quero que preste atenção ao que vou lhe dizer. Percebo que é um espírito inteligente, porém, durante todos esses séculos, você tem insistido em viver preso a um passado que já não existe, e isso o deixou confuso e alquebrado, preso em um emaranhado criado por si mesmo, no qual suas memórias se misturam de forma fantasiosa, como em um mosaico. Gostaríamos que compartilhasse conosco suas lembranças, se assim o desejar, pois acreditamos que isso lhe fará bem. Houve algum tempo de silêncio até que ele se manifestasse novamente. Fui um líder muito respeitado em meu tempo. As tribos me respeitavam, pois eu era um estrategista nato e pertencia à nobreza. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Viveu aqui mesmo, na Inglaterra. Mais especificamente na região que hoje é conhecida como País de Gales. O sangue dos povos antigos que habitaram as planícies da Bretanha corriam em minhas veias. Minha mãe descendia dos celtas e me ensinou muitas coisas sobre os mistérios antigos e os segredos sobre a vida após a morte. Meu pai descendia dos romanos e era um homem ligado às artes da guerra.
Cresci nessa mistura poderosa desses dois mundos e me tornei um líder ainda na minha juventude. Casei-me com a mulher que escolhi, a respeitei e tratei como uma verdadeira rainha e com ela tive uma filha, Diane. Certa vez, saí com meu exército para conquistar novos territórios, e, quando retornei, Andressa havia nos deixado. Casei-me novamente anos depois, mas jamais a esqueci. O amor transformou-se em ódio e sede de vingança. A cada dia que passava, Diane tornava-se mais bela e inteligente. Ela possuía a beleza da mãe, porém, muito da minha personalidade sobressaía-se nela. A ambição, o pensamento hábil e a visão ampla a respeito dos fatos e das pessoas. Logo na adolescência, mostrou-se capaz de liderar e era dotada de dons que, na época, considerávamos sobrenaturais e fantásticos. Refere-se ao que hoje denominamos mediunidade? Perguntou Elsie. Sim, está correto. Tanto eu quanto Andressa detínhamos o conhecimento dos mistérios, e, no momento oportuno, tratei de passá-lo para nossa filha. Tive outros filhos, mas nenhum deles se assemelhava a Diane, que sempre foi e sempre será a mais estimada. Os anos se passaram, e ela tornou-se uma mulher. Muitos a admiravam, e eu percebi que logo chegaria o momento em que ela me deixaria para seguir o próprio caminho. Nenhum dos pretendentes a agradava até que ela conheceu um homem chamado Edmund que, enfeitiçou. Como assim? Ela me traiu. Ele a fez voltar-se contra mim, e, juntos, planejaram o meu fim. Theo, muito tempo se passou desde que tudo isso aconteceu. Diane e Edmund, assim como você e Andressa, cometeram erros. Todos nós cometemos erros, mas sua filha Diane hoje é Kate, e Edmund hoje é Edward. Eles não são mais os mesmos que eram naqueles tempos. Ela tem uma missão muito especial, e ele, Edward, se comprometeu a compartilhar essa jornada com ela. O tempo passou, Theo, e você deve seguir em frente. O que um dia foi seu reino hoje não é mais, e os que agora nele habitam são pessoas livres, que vivem de uma forma completamente diferente. Tudo muda no universo, e você sabe disso. Sabe que não adianta insistir em continuar dessa forma. É chegada a hora de seguir em frente. Dois espíritos se posicionaram ao lado de Theo, emitindo-lhe vibrações de conforto e de paz para sua consciência cansada e perturbada. Ele deu um longo suspiro e finalmente se entregou a um sentimento que mesclava tristeza, sensação de derrota e exaustão. Theo, precisamos que nos digam que podemos ajudá-lo em relação a Kate. Minha filha está correndo risco de morte. Há um homem que está perseguindo Edmund e que está próximo de descobrir quem ela é. Admito que, em parte, trabalhei para ajudar aquele homem a encontrar o noivo de minha filha, mas agora percebo o erro que cometi, pois coloquei a segurança dela em risco. Nós sabemos do que está falando e lhe asseguro que já estamos tratando desse problema, que em breve será resolvido. Kate ficará em segurança. Agora quero que me ouça novamente, disse Elsie ainda sob a orientação do seu mentor. A melhor forma de ajudar sua filha é deixá-la agora para cuidar de si mesmo. Esses amigos, que você pode ver à sua volta, estão aqui para levá-lo a um lugar onde receberá a ajuda de que necessita. Não posso deixá-la. Jurei que jamais a abandonaria. Disse ele em um tom de súplica, que beirava o desespero. Jamais farei como a mãe dela, que a abandonou quando era somente uma criança. Theo, nada mais é como era naqueles tempos. Não estou dizendo que nunca mais poderá vê-la novamente. Possivelmente, vocês se encontrarão em uma existência futura. Você sabe que o espírito retorna muitas vezes e que, conforme seu merecimento, poderá encontrar-se com aqueles a quem ama e com os quais possui fortes vínculos de afinidade. Siga com esses amigos espirituais que estão aqui. Você nada poderá fazer por Kate na situação em que está agora. Faça o que estamos lhe pedindo, e, dentro de mais algum tempo, tudo mudará novamente.
Quem sabe até mesmo possa visitá-la e colaborar com a missão que ela tem pela frente. Elsie fez uma pausa. Quanto a Andressa, ela errou, porém, teve atenuantes para o erro que cometeu. No tempo certo, você poderá encontrá-la novamente. Não quero vê-la, disse ele com a voz cansada. Agora, vou embora conforme vocês me pediram. Não quero causar mal algum à minha filha, mas lembre-se de que se comprometeram a protegê-la e ajudá-la. Vá, meu caro. Siga em frente com sua caminhada. Tenho certeza de que logo tudo será diferente. Com um movimento brusco, o corpo de Kate tombou inerte sobre a mesa. Raquel e Marianne correram em sua direção, enquanto Elsie foi abrir as cortinas. Ela ficará bem, afirmou Elsie. Ajudem-me a levá-la para o divã. Ela ainda fazia algumas anotações e empenhava-se em escrever rapidamente para não esquecer nenhum detalhe ou informação importante. Kate permaneceu desacordada durante cerca de 30 minutos, porém, sua respiração e seu pulso estavam normais. Ela só precisa descansar. Isso é o resultado do contato com o espírito de Theo. As vibrações dele estavam muito agressivas e pesadas. Alguns dos nossos amigos espirituais já estão cuidando dela. Vamos deixá-la um pouco. Kate logo despertará, explicou Elsie. Sentadas novamente em torno da mesa, as 4 mulheres conversavam sobre o que ocorrera minutos antes. Para mim, essas coisas são impressionantes. Não tenho a menor dúvida da existência do mundo espiritual, comentou Marianne, visivelmente empolgada. Hoje pela manhã, ocorreu um fato muito interessante lá em casa, disse Raquel. Envolvendo os espíritos. Sim. Enquanto eu e Elgie terminávamos de preparar o café da manhã, Kate apareceu na porta dos fundos vestida somente com a camisola de dormir. As outras 3 aguardavam atentas que ela continuasse. No começo, eu e minha irmã achamos que havia algo de errado, mas logo percebemos que o comportamento de Kate estava normal. Ela disse que havia ido até os fundos do terreno para assistir ao amanhecer, porém, depois nos confidenciou que tinha visto a silhueta de uma mulher entre as árvores e que desceu a fim de verificar mais de perto. O espírito se identificou. Era uma tia nossa, minha Elgie, tia-avó de Kate, que faleceu há muitos anos. Chamava-se Carmela. Ela fez uma pausa antes de prosseguir. Mas o mais interessante é que tia Carmela era uma médium como Kate, que sofreu muito com isso até a data de sua morte. Nosso avô não aceitava como era e a tratou como uma doente mental. Eu e a Elgie gostávamos muito dela e ficamos felizes em saber que agora ela está bem. E o mais interessante disso tudo é que Kate nunca tinha ouvido falar de tia Carmela. Infelizmente, muitos médiuns do passado e até mesmo hoje em dia são tratados dessa maneira. Com desprezo ou preconceito, observou Elsie. Fico satisfeita em saber que Kate terá um destino diferente. O que aconteceu nesta sala hoje tem um grande valor para mim, pois é como se eu estivesse cumprido minha missão. Não sei explicar de forma racional, mas é como me sinto com relação a casos como o de Theo e Kate. Você possui algum tipo de mediunidade, Elsie? Perguntou Marianne. Acredito que seja exatamente essa a qual acabei de me referir. Há de servir de orientadora para encarnados e desencarnados que estejam passando por problemas. Sei que não estou sozinha quando participo desse tipo de trabalho. Já fui útil em vários casos como esse. Naquele momento, Kate finalmente despertou. Sentou-se com certa dificuldade e pediu um copo com água. Ellen apressou sem atender seu desejo. Como se sente, minha querida? Estou bem, senhora Russell. Bom, é muito bom ouvir isso, disse Ellen deslizando a mão pelos cabelos de Kate. O que aconteceu? Conseguimos trazê-lo e convencê-lo a receber ajuda? Perguntou ela. Sim. Respondeu Elsie sorrindo. Finalmente, Theo seguiu para um lugar onde receberá tratamento adequado.
Ele disse alguma coisa a respeito da ligação que temos um com o outro? Sim, vocês foram pai e filha na última existência dele. Kate baixou a cabeça e permaneceu em silêncio durante alguns minutos. Embora sua mente consciente não pudesse se lembrar com clareza desses fatos, seu espírito conseguia lembrar-se dos erros cometidos no passado, e uma sensação semelhante ao remorso e ao arrependimento remexia-se dentro dela. Mas para onde ele foi? Para um local seguro onde receberá auxílio. Tem certeza de que ele ficará bem? Tenho. Mas você também terá de se esforçar para ajudá-lo. O que quer dizer com isso? Quero dizer que, quando dois seres são muito ligados um ao outro, conseguem se sentir mesmo à distância e que pensamentos saturados com saudades, tristezas ou preocupações poderão afetá-lo onde ele estiver. Quando pensar em Theo, quero que se esforce para enviar-lhe vibrações de amor, paz e esperança, pois, caso contrário, você o atrapalhará, explicou Elsie. Kate abraçou-a e agradeceu por tudo o que a amiga fizera por ela e por Theo. Durante o restante da tarde, os assuntos foram os 3 casamentos que deveriam ocorrer em breve, e Elsie sugeriu que Kate e Eduardo se casassem junto com ela e Amanda, pois, assim, poderiam utilizar os mesmos convites, considerando que os convidados seriam praticamente os mesmos. Ficou decidido que o jantar de casamento seria oferecido na casa de Elsie, e, caso Harold insistisse, poderia arcar com parte das despesas. O clima era de animação com os preparativos, embora a presença de Elliot pairasse ainda como uma sombra sobre as vidas de Eduardo e de Kate. Capítulo 35. Fields estava terminando de escrever um artigo para o jornal no qual trabalhava e pensou que precisava ainda engolir alguma coisa antes de seguir para a residência dos Russells. Estava ansioso, pois, por natureza, era um sujeito curioso e finalmente chegara o dia em que iria conhecer a misteriosa médium. Terminou de escrever as últimas palavras, vestiu-se e disse em direção à cozinha, na intenção de procurar alguma sobra de comida da noite anterior. Sobre a mesa coberta por um pano de estampa a xadrez, a empregada deixara uma travessa com um ensopado de ganso e outra com lentilhas. Fields serviu-se e engoliu tudo com muita pressa, mal conseguindo mastigar. Não gostava de chegar atrasado aos seus compromissos e considerava aquele de grande importância. Certamente, teria de conseguir um transporte para chegar a tempo e logo viu um cabriolé parado em frente à barbearia. Disse o endereço ao condutor, e em seguida já estavam ao caminho do destino. Não podiam ir muito rápido, pois o tráfego de transeuntes e de outros transportes da época podia ser considerado intenso àquelas horas. Ele morava próximo do centro, em uma área realmente muito movimentada. Em um determinado momento, em que o transporte praticamente teve de parar, Fields olhou pela janela e viu o mesmo homem com quem cruzara na última noite em que estivera na casa dos Russells. Era ele, sim. Estava vestido de forma diferente, agora como um cavalheiro da alta sociedade, mas era ele. Tinha certeza de que o conhecia. Mas o que aquele sujeito fazia transitando por ali aquelas horas e ainda por cima vestido daquela maneira? Joseph Davis era uma figura muitíssimo conhecida dos tabloides. Um milionário excêntrico e misterioso, que supostamente acumulara fortuna na América e retornara para Londres, na verdade, era um agiota, e muitos dos ricaços que gostavam de ostentar e manter as aparências a qualquer custo deviam dinheiro para ele. Para Fields estava claro que Davis deveria ter um grande motivo para estar perambulando naquela noite em que se encontraram vestido daquele jeito. Tudo aquilo era muito estranho, mas seu sexto sentido de jornalista lhe dizia que tinha algo a ver com a família Russell. Agora o transporte já podia seguir com folga, e, em 20 minutos, Fields chegou ao seu destino. Pode ir, obrigado. Daqui eu seguirei a pé, disse Fields entregando algumas moedas ao condutor e dispensando alguns metros da residência dos Russells. Não queria correr o risco de expô-los ou quem quer fosse a qualquer tipo de especulação por parte de curiosos. De longe,
viu quando duas damas desceram de um coche e entrarem pela porta da frente. Uma delas era bastante alta, e a outra tinha o porte mais delicado. Eram Elsie e Kate. Marianne e Morrigan foram os primeiros a chegar e conversavam animadamente com Edward, William e Ellen na sala de visitas. Ao juntar-se a eles, Fields foi devidamente apresentado a todos pelo próprio William. Kate e Elsie já haviam tomado conhecimento da presença do jornalista por meio de Edward e também de Ellen durante o encontro na tarde anterior. Creio que poderemos dar início à nossa reunião, determinou William, lançando um olhar rápido para todo o grupo. Queiram me acompanhar, então. Todos o seguiram. Uma cadeira fora acrescentada para Fields e posicionada ao lado de Ellen e propositadamente próximo a Kate, para que o jornalista pudesse observar detalhadamente todos os acontecimentos, eliminando, assim, qualquer suspeita de fraude por parte da médium. Antes de darmos início às nossas atividades, gostaria de dizer algumas palavras. Fez-se silêncio absoluto entre os presentes, e todos os olhares se voltaram para William, que se mantinha de pé junto à ponta da mesa. Acredito que se este não for o nosso último encontro, talvez seja o nosso penúltimo. Com exceção do Sr. Fields, todos aqui presentes sabem que nossa estimada senhorita Harrison está para se tornar noiva do Sr. Clouds. Ocorre que, durante esta semana, ele terminará de prestar os exames necessários perante a banca examinadora da universidade e obterá seu tão merecido título de médico. Na semana passada, recebi um telegrama de um grande amigo que reside ao norte de Londres e que necessita com máxima urgência de um médico assistente. Imediatamente, pensei em Edward, já que eu e minha esposa Ellen temos o projeto de nos mudar da cidade o mais breve possível. Para Edward, será uma experiência enriquecedora, já que os ideais e a forma de pensar do meu colega de profissão que reside ao norte se assemelham e muito com os dele. Enxerguei nisso uma grande oportunidade para esse jovem a quem Ellen e eu muito consideramos e estimamos e ao qual admiro verdadeiramente as capacidades como homem da ciência. Devido a esse fato, Edward e Kate resolveram adiantar a data de seu noivado e o casamento para o mais breve possível para que ele possa, então, assumir seu novo posto como médico assistente. Gostaria de agradecer especialmente a você, Kate, por haver tão gentil e prontamente concordado em participar destas reuniões, que para mim e acredito que para todos os outros presentes aqui nesta sala têm sido de grande importância. Desejo com toda a sinceridade que você e Edward sejam muito felizes, e meu conselho é que você continue a desenvolver de algumas formas seu potencial como médium. Tenho a certeza de que, sendo a jovem inteligente, capaz e de bom caráter que é, encontrará sempre o melhor meio de fazê-lo. Quanto ao Sr. Fields, gostaria de deixar claro a todos que meu objetivo em convidá-lo a participar deste grupo é a permitir que ele escreva a respeito do meu ponto de vista como pesquisador dos fenômenos mediúnicos e da existência da vida após a morte justamente com o intuito de deixar registradas a minha opinião e a existência de uma autêntica médium de efeitos físicos. Desde já, esclareço que o nome da senhorita Harrison será mantido em sigilo, assim como eu e o Sr. Fields podemos lhes assegurar que os nomes dos demais participantes deste encontro também o serão. Nossa intenção é somente apresentar os fatos para que nossa contribuição seja somada de todos aqueles que defendem a teoria de que a vida não se encerra no momento em que nosso organismo decreta a falência de alguma forma. Defendamos a ideia e a crença de que somos algo mais. Confesso que, no início da minha busca por provas, era movido pela grande perda que, como pai, sofri há alguns anos com a morte da minha filha Camille, que nos deixou com apenas 18 anos de idade. Hoje, contudo, finalmente convencido de que ela continua viva em outro plano existencial e conformado com a ideia de que, como cientista, nada conseguirei provar a esse respeito devido ao período da história no qual nos encontramos e das possibilidades que tenho em mãos, meu grande objetivo antes de me mudar para outro lugar com minha esposa é apenas deixar claro para todos e para as futuras gerações que eu, William Russell, médico, cientista e pesquisador, acredito, sim,
E mais do que nunca, na imortalidade do espírito e na possibilidade de contato entre os chamados vivos e os denominados mortos. Ressalto, contudo, que todas essas denominações são questionáveis, mas isso ainda não vem ao caso. Mesmo após o encerramento das nossas reuniões com a senhorita Harrison, eu e o Sr. Fields ainda nos encontraremos algumas vezes para que ele tenha a oportunidade de conhecer e registrar de forma abrangente meus pontos de vista com relação ao assunto. Morrington levantou a mão e pediu licença para se pronunciar. Faço das palavras de William as minhas com relação aos votos dirigidos ao Sr. Clouds e à nossa estimada Kate, assim como reitero seu comentário sobre a autenticidade da mediunidade dessa moça. Gostaria somente de acrescentar aqui que estou à disposição do Sr. Fields para que realize comigo quantas entrevistas ele julgar interessantes. Como médico e adepto da crença de que existe vida após a morte, pois, assim como William, estudo os fenômenos mediúnicos já há alguns anos, na verdade, há mais de uma década. Também sou oficialmente o médico da senhorita Harrison e acompanhei desde que as manifestações espirituais iniciaram na vida dela. Gostaria de lhe sugerir que a senhorita Ilse também fosse entrevistada, Sr. Fields, se ela concordar, é claro, pois creio que tem grandes contribuições a acrescentar ao seu material. Ficarei honrado em participar, disse Ilse. Estou à sua disposição, Sr. Fields. Somente mais uma coisa, disse William tomando novamente a palavra. Lembro ao Sr. Fields que, apesar de ele não ter tido a possibilidade de participar das reuniões anteriores, temos tudo registrado e poderemos disponibilizar esse material para sua apreciação. Estou realmente bastante surpreso, disse Fields, com a receptividade de todos deste grupo e agradeço muitíssimo a confiança que estão depositando em mim. Eu lhes dou minha palavra de que não irei decepcioná-los. Sr. Fields, disse Kate levantando a mão, ainda permanecerei na cidade durante mais algum tempo. Se o senhor quiser, prontifico-me a ser também entrevistada. Somente não tenho interesse na divulgação do meu nome. Agradeço muito, senhorita Harrison. Quanto ao seu nome, fique sossegada. Por meio de minha pena ou de minha boca ele jamais será divulgado. Quanto às entrevistas, são de meu interesse certamente. Poderemos agendar a entrevista para o mesmo dia em que faremos a minha sugeriu Zee, pois acho que será mais adequado nos encontrarmos em minha casa. Os pais de Kate poderão não compreender muito bem nossos motivos para o registro deste material e talvez se oponham. Desculpe, Kate, mas achei necessário falar agora para que não tenhamos problemas. Acho que você tem toda a razão, concordou Kate. Poderá ser feito conforme dito por Ilse, Sr. Fields. Comprometo-me a ir até a casa dela e não terei dificuldades de fazê-lo, pois somos vizinhas. Bem, agora que já esclarecemos a presença do Sr. Fields no grupo, sugiro que demos início à nossa reunião. Ellen, Sr. Fields, preparem-se para fazer suas anotações. Candelabros com 6 velas foram posicionados junto de Ellen e Fields para ajudá-los a escrever com o mínimo de luminosidade. A sala foi deixada na penumbra como sempre era feito, e, em pouco tempo, o silêncio era quase que total, sendo quebrado somente pelo pêndulo do carrilhão, que oscilava ininterruptamente da direita para a esquerda e vice-versa. Durante os 15 minutos que se passaram, o grupo manteve-se em silêncio, e a maioria com os olhos fechados, exceto Fields e Ellen, que estavam atentos a tudo ao redor. Todos ouviram pancadas leves desferidas contra o tampo da mesa e, após um intervalo de 10 segundos, estas se repetiram com mais força. De onde estava, Fields podia ver que as mãos da médium repousavam inertes sobre o seu colo. Tem alguém aqui? Perguntou Morrington. 2 pancadas fortes e seguidas uma da outra foram ouvidas. Gostaria de se comunicar conosco. Novamente 2 pancadas sobre a mesa. Era como se fossem desferidas no meio do tampo. Consegue escrever? Para sim, 2 batidas,
para não, 3 batidas. Logo em seguida, 2 batidas foram ouvidas, e as mãos de Kate foram para cima da mesa. O lápis começou a se mover rapidamente, e, dentro de alguns minutos, a jovem largou novamente sobre a folha de papel. Fez-se silêncio, as batidas haviam cessado, e, durante os 10 minutos seguintes, nenhuma manifestação ocorreu. Então, um forte cheiro de queimado foi sentido por todos os presentes. Alguns, como Mariana e Eduardo, ficaram inquietos e já se preparavam para sair de seus lugares, quando Kate começou a tossir muito. Alguém me ajude, por favor. A voz era quase infantil e saía com dificuldade, entrecortada por uma tosse persistente. Como é seu nome? Perguntou Morrigan. Lisa. Por favor, me ajudem a sair daqui. Onde você está, Lisa? Aqui, senhor. Minha casa está pegando fogo. Não vê as chamas. Está muito quente. Fields olhava com curiosidade e pensava. Ou Kate é uma excelente atriz ou alguma coisa extraordinária está mesmo acontecendo. Lisa, disse Elsie, quero que preste atenção ao que vou lhe dizer. Não há incêndio algum aqui. Ele já ocorreu. Você já está livre do seu corpo. Mas eu me sinto queimar, sinto a fumaça me sufocando. Vê a pessoa que está ao seu lado agora. Alguns segundos de silêncio. Sim, é um homem, mas não entendo. Eu estava em minha casa, e ela pegou fogo. Quem são vocês? Somos amigos e queremos ajudá-la. Esse homem está dizendo que eu morri. Mas, se eu morri, como posso estar aqui? Apenas seu corpo morreu. Você ainda vive, e seu espírito é imortal, respondeu Elsie com tranquilidade. Meu Deus! Mas isso é muito difícil de acreditar. E agora? E meus pais? Talvez tenha acontecido com eles o mesmo que aconteceu com você. Acho que sim. Era madrugada, e todos nós estávamos dormindo. Mas como vou encontrá-los? Que idade você tem? 14 anos, e meu irmão tem 10. Não pude salvá-lo. Lisa começou a chorar convulsivamente. Lisa, assim como você, seu irmão está vivo, mas de outra maneira. Em que ano você está? Estamos no ano de 1822. Muito tempo já se passou. Agora, você precisa ir com esse homem que a trouxe até aqui. Vou me encontrar com meus pais e com meu irmão. Talvez, mas você precisa ir. Não sentirá mais o fogo e a fumaça queimando seu corpo. Se você for com ele, receberá ajuda. Está bem, eu irei. Dizendo isso, a comunicação foi encerrada, e o cheiro de queimado desapareceu do ambiente como que por encanto. Assim como Ellen, Fields anotava tudo. O jornalista já participara de muitas reuniões como aquela e, na opinião dele, até aquele momento, ainda não ocorrera nada de tão incrível quanto ele esperava. Alguns minutos se passaram até que o silêncio foi novamente quebrado por passos femininos, que saíram da porta na direção da mesa e pararam exatamente atrás de Kate. Eram femininos, pois o ruído caracterizava sapatos com saltos mais finos e delicados. Um aroma forte de rosas invadiu todo o ambiente, e um rosto de mulher surgiu envolto em uma massa esbranquiçada acima da cabeça da médium, que se mantinha o tempo todo imóvel. Boquiabertos, todos os presentes puderam contemplá-la. A imagem não era nítida, mas era incontestável quanto ao fato de ser um rosto de mulher com os cabelos volumosos e presos parcialmente. Parecia estar sorrindo e, depois de alguns minutos, desapareceu como fumaça que se dissipa no ar. O aroma intenso de rosas permaneceu no local por bastante tempo ainda. Logo depois de a imagem desaparecer, Kate pegou o lápis e escreveu durante algum tempo. De repente, largou-o, e, como não houve mais nenhum tipo de manifestação,
A reunião foi dada como encerrada. Marianne abriu as cortinas e as janelas, e finalmente o aroma de rosas desapareceu por completo. Como sempre ocorria, Kate mostrava-se bastante fraca. Morrigan leu em voz alta as duas comunicações feitas por meio da psicografia. Estou aqui somente para agradecer pela ajuda que me dispensaram. Minha esposa, agora também desencanada, está vivendo no mesmo local que eu, e nós estamos muito bem. Voltei a sentir novamente meu braço e minha perna direita, o que quer dizer que estou melhorando. Do amigo, John Stuart. Oh, o Sr. Stuart! Exclamou Marianne. Então quer dizer que a esposa dele também faleceu. Estive com ela há pouquíssimo tempo. Vocês se lembram disso? Bem, pelo menos estão juntos novamente, disse Ellen sorrindo. Ouçam, por favor, a segunda comunicação dessa tarde, disse Morrigan. Todos fizeram silêncio novamente. Agradeço muito por estar aqui. Vim porque preciso dizer a uma pessoa que está entre vocês que o amo muito e que estou bem. Estou sempre por perto e nunca o deixei. O perfume das rosas é o meu preferido, e você sabe que é verdade. Daquela que sempre irá te amar, Sylvia. Isso faz sentido para alguém? Perguntou Morrigan. Fields levantou a mão. Sr. Fields. Faz sentido para mim, Dr. Morrigan, disse ele. Já presenciei inúmeras reuniões desse tipo e confesso-lhes que, quando a iniciamos nessa tarde, não havia visto nada de extraordinário. Também devo esclarecer que não vi nada que pudesse colocar a reputação da senhorita Harrison em dúvida. As batidas no tampo da mesa, a manifestação dos aromas e a psicografia são fenômenos que já presenciei em outras ocasiões, mas, quando vi o rosto da mulher acima da cabeça da senhorita Harrison, imaginei que talvez meus olhos estivessem vendo aquilo que eu gostaria de ver, confessou ele. Mas estava enganado. Era realmente minha querida Sylvia. Nós fomos noivos e nos amávamos muito, porém, um pouco antes de nos casarmos, ela foi acometida por um mal incurável nos intestinos e faleceu. Eu sofri muito, vendi a casa que havíamos comprado e até hoje vivo sozinho em outro endereço. Isso ocorreu há 8 anos. As rosas eram as flores preferidas dela, assim como seu perfume, por isso o utilizou durante a manifestação. Embora tivesse esperanças de receber um contato dela a cada reunião mediúnica da qual participei, isso nunca havia acontecido, o que me deixou muito frustrado. Muito obrigado, senhorita Harrison. Nessa tarde, recebi da senhorita um presente de valor inestimável, concluiu ele olhando para Kate. Não tenho que me agradecer, Sr. Fields. Depois, dirigindo-se a Ellen, pediu. Senhora Russell, poderia conseguir um copo com água, por favor? Oh, me desculpe, querida. Hoje, acabei me esquecendo de pedir a Lucy para deixar nossa bandeja com água e copos aqui na sala. Que distração a minha. Ellen saiu e em seguida retornou acompanhada por Lucy. Traziam água, chá e café para os visitantes. Permaneceram ainda na sala de reuniões durante algumas horas conversando sobre assuntos variados, e, como era de se esperar, o grupo dividiu-se em dois. Um formado pelos homens, e outro, pelas mulheres. Antes do cair da noite, Elsie e Kate despediram-se, assim como Morrigan e Marianne, enquanto Fields deixou a casa dos Russells somente após o jantar. Edward acompanhou até o portão. O jornalista recusara a oferta de Ellen e William de pedir a Bucky que o levasse até sua casa. Alegando que caminhadas o ajudavam a organizar as próprias ideias, Fields agradeceu a oferta, mas a recusou. Edward, gostaria de comentar algo com você, mas que achei apropriado que fosse em particular, disse Fields quando já estavam distantes alguns metros da casa. Pode falar. Da última vez em que estive aqui, saí bastante tarde, como você deve se lembrar,
e encontrei um sujeito que me chamou a atenção. Eduardo parou de andar, e Fields fez o mesmo. Durante alguns dias, fiquei tentando me lembrar quem era ele e de onde o conhecia, sem chegar a nenhuma conclusão. Como ele era? Alto como você, um pouco mais magro, de pele e cabelos claros com uma tendência para os avermelhados, sem, contudo, ser considerado ruivo. O que me chamou a atenção, além da fisionomia dele, foram suas roupas. Eram roupas simples, da classe operária. Depois de vê-lo dobrar a esquina da esquerda, até imaginei que pudesse ser um jardineiro ou um serviçal de alguma das casas aqui do bairro. Mas hoje, ao vir para cá, tive de chamar um cabriolé, pois, se viesse caminhando, chegaria atrasado para a reunião. Então, eu vi próximo de uma barbearia bastante tradicional e o reconheci. O nome dele é Davis. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Joseph Davis, um dos milionários em ascensão do momento. Deve ser um pouco mais velho que eu e você e, dizem as más línguas, fez fortuna através de meios não muito honestos, se é que me entende. Se não tivesse escuro, Fields poderia notar que Edward empalidecerá ao ouvir o sobrenome Davis, o amigo AJ de Elliot. Mas por que Davis estaria prestando favores ao Falcão, se geralmente ocorria o contrário? Mas e então? Perguntou Edward. Achei por bem comentar com você para que fique atento. Talvez Davis não tenha interesse algum nos Russells. Talvez esteja perambulando pela área, porque não é difícil encontrar algum morador daqui que esteja devendo até mesmo a alma para ele, mas confesso que achei muito estranho o fato de Davis estar àquela hora da noite, sozinho, sem nenhum de seus guarda-costas, fantasiado de classe operária. Não consigo imaginar que ele esteja simplesmente passeando por aqui, mas talvez seja somente coisa da minha imaginação fértil de jornalista metido a investigador, concluiu sorrindo. Mas, modéstia à parte, tenho uma excelente intuição, e, se eu fosse você, meu amigo, ficaria atento, pois não sabemos até que ponto um sujeito como Davis está envolvido com roubos e com ladrões. A esta altura, eles já haviam alcançado o portão, e Fields despediu-se desaparecendo rapidamente na neblina, que, a uma velocidade anormal, avançava sobre o chão e encobria quase todo o quarteirão. Edward travou o cadeado e começou a fazer o caminho de volta, sem pressa, e pensando nas palavras do jornalista. Talvez Elliot estivesse mais próximo de descobrir seu paradeiro do que ele imaginava. Um dos gatos enroscou-se em sua perna, e ele pegou-o no colo. Era um felino gordo de pelagem amarela, que atendia pelo nome de Marujo. Quando Edward o encontrou, vivia em um barco de pesca abandonado. Talvez as gemas fossem o motivo para Davis também estar interessado nele. Talvez aquelas pedras valessem muito mais do que ele imaginava. Enquanto acariciava o dorso macio de Marujo, a mente de Edward procurava uma saída pela qual ele e Kate pudessem passar e levarem consigo sua, talvez, não tão pequena fortuna. Capítulo 36. Finalmente chegara o sábado, e, antes mesmo do horário marcado, Edward, Ellen e William chegavam à residência dos Harrisons. Faltavam exatamente 30 minutos para as 4 horas da tarde, quando o buque estacionou em frente à alfaiataria. Entrem, por favor. Convidou Raquel ao recepcioná-los no portão. Harold e Elgia já irão descer. Após os habituais cumprimentos, todos entraram e acomodaram-se na sala de visitas, e, pouco depois, Elgia desceu a escada seguida por Harold e por Kate. As crianças haviam sido orientadas a permanecer no quarto entretendo-se com seus brinquedos pelo tempo que durasse a visita para não atrapalharem os adultos. Aceitam algo para beber? Perguntou Elgie. Um café, se já houver pronto, Sra. Harrison, pediu Edward. Pode ser o mesmo para mim, Elgie, disse ela. Eu aceito um conhaque, se não for incomodá-la, disse William. Incômodo algum, Dr. Russell.
Após Elgi e Raquel servirem as visitas, sentaram-se, e, durante os minutos seguintes, todos permaneceram em silêncio. Kate sentia que teria um ataque de nervos, caso as coisas não se resolvessem logo. Estava visivelmente ansiosa. Sr. Harrison, falou Edward dando início ao assunto, ontem eu concluí meus exames na universidade e, na próxima semana, finalmente terei em mãos meu diploma. Fico muito satisfeito em saber disso, meu jovem, disse Harold. Fez-se novamente silêncio na casa. Kate controlava-se para não tomar a palavra e despejar de uma só vez o assunto, para, assim, livrar-se daquela expectativa angustiante, mas Raquel apertou a mão da sobrinha discretamente. Bem, tornou Edward, o que traz a mim, ao senhor e à senhora Russell aqui, nesta tarde, é meu desejo de pedir a mão de sua filha Kate em casamento. A expressão no rosto de Harold não sofreu a mínima alteração. Ele permaneceu em silêncio durante algum tempo, olhando diretamente nos olhos de Edward. Sr. Clouds, desde que conversou conosco e pediu nossa permissão para namorar Kate, sempre eu acreditei que sua intenção fosse a de casar-se com minha filha. Só não imaginava que pretendiam se casar em tão curto espaço de tempo. Poderia me dar uma explicação aceitável para essa mudança de planos? Perguntou ele sem nenhum rodeio. Sr. Harrison, por essa razão eu e minha esposa estamos presentes neste encontro, disse William com tranquilidade. Todos vocês sabem que Edward não possui nenhum parente deste lado do oceano e vive em nossa residência desde o incidente do assalto ocorrido com ele, na noite do aniversário de Kate. Eu e ela o estimamos muito, o temos praticamente como um filho e decidimos acompanhá-lo até aqui hoje justamente para que não haja mal-entendidos ou dúvidas acerca dos motivos que levam Edward e sua filha Kate a adiantarem a data do casamento. Edward é um rapaz de mente brilhante com um grande futuro pela frente, e eu estou ficando cada dia mais velho e cansado. Todos temos que ter discernimento para perceber quando o nosso tempo chega ao fim. O que quero lhe dizer, Sr. Harrison, é que eu e minha esposa deixaremos Londres ainda este ano em busca de uma vida mais tranquila. Já colaborei com a medicina para que, agora, outros, mais jovens do que eu, possam realizar este trabalho. Um grande amigo meu e excelente médico que mora no norte me escreveu na semana passada para solicitar-me uma indicação de um médico assistente, que pudesse auxiliá-lo em suas novas pesquisas com fármacos para tratamentos de enfermidades variadas, e não me passou outra pessoa pela cabeça senão Edward. Ele possui o perfil necessário, e essa certamente é uma oportunidade de ouro para o currículo dele. Como nosso jovem médico não quer afastar-se de sua bela filha, eu e Ellen sugerimos a ele que a pedisse em casamento e que o fizessem o mais rápido possível, já que meu amigo necessita com máxima urgência de um assistente. Harold permaneceu durante algum tempo em silêncio, levantou-se de onde estava e pôs-se a caminhar pela sala. Dr. Russell, agradeço muitíssimo sua atitude e a atitude de sua esposa em acompanharem Edward até minha casa. É algo muito louvável da parte de vocês, mas gostaria de perguntar primeiro a Kate se isso é da sua vontade. Sim, papai, respondeu ela, procurando controlar a respiração e esmagando com força os dedos da tia. Pois bem. A meu ver, só existe um problema nessa situação toda. Disse Harold ainda de pé postando-se de frente para Edward. Não tenho condições de dar para vocês uma festa de casamento como deveria. Eu e a Algie estávamos guardando algumas economias, pois imaginávamos que o casamento ocorreria somente no final do próximo ano. Sr. Harrison, disse Edward, Kate e eu já conversamos sobre isso e não nos importamos com esse tipo de coisa. Tenho também algumas economias e posso muito bem arcar com as despesas de um jantar para nossos amigos mais íntimos, que são poucos. Pois bem. E quando pretendem noivar? Hoje mesmo. Disse Edward. Hoje? Mas não preparamos nada. Papai, hoje será o noivado de Elsie e Amanda, e,
Conversando ontem, ela sugeriu que aproveitássemos a ocasião e noivássemos durante o jantar de hoje à noite, que será na casa dela. Eu trouxe o anel de noivado para Kate, Sr. Harrison. Isso parece um complô. Você e Raquel sabiam disso, Elgie. Elgie sorriu sem graça, com as bochechas avermelhadas. Kate havia conversado conosco, pois ela temia sua reação. Pois bem. Resmungou Harold. Tenho até receio de perguntar qual data escolheram para esse casamento. Pela minha necessidade, Sr. Harrison, deverá ocorrer daqui a 12 dias. 12 dias? Mas é pouco tempo. Disse Elgie. Como faremos com o vestido de Kate? Não precisam se preocupar com isso, Elgie, disse ela. Esse será o nosso presente para Kate e para Edward. Os trajes dos noivos. Eu e William gostaríamos de sugerir também que o jantar de casamento seja realizado em nossa casa. Podem deixar a decoração por nossa conta. Senhora Russell, disse Kate, acredito que o jantar será na casa de Elsie, pois combinamos que nos casaríamos no mesmo dia e na mesma igreja. Sendo assim, poderemos dividir as despesas do jantar e o faremos na casa dela, que possui mais espaço. Harold olhava para a filha com expressão de espanto, pois ela não se parecia em nada com uma adolescente de 16 anos. Kate já era uma mulher. Filha, concordo que você e Edward se casem e tenham a bênção para tal, mas diga para a senhorita Ilse que as despesas do jantar correrão por minha conta. É a única exigência que faço como seu pai, e isso deve ser levado em conta por você e por seu futuro marido, finalizou ele lançando um rápido olhar para Edward. Sr. Clouds, levará minha filha consigo para longe daqui e deverá me dar sua palavra de que a tratará com respeito e de que a protegerá como um verdadeiro marido deve fazer. O senhor tem minha palavra, Sr. Harrison. Tenho certeza de que eu amo e respeito sua filha,